Olá, dando continuidade aos nossos assuntos relacionados ao câncer de mama, visto que nós já estudamos diagnóstico, a patologia em si, as suas complicações. Nós vamos falar hoje da abordagem da fisioterapia no câncer de mama. Estabelecer que ela pode ser realizada tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório e se seguindo um tempo de reabilitação. Lembrando também que no ambiente hospitalar nós podemos entrar para atuar em cuidados paliativos. A ideia, então, é entender como a fisioterapia pode contribuir para o processo de recuperação, de reabilitação dessas pacientes nessa condição clínica que é o câncer de mama. Uma introdução sobre a fisioterapia, né? Quanto mais precoce a fisioterapia atua, melhor são os prognósticos e melhor é a qualidade de vida da paciente. Então, quando a gente fala da atuação da fisioterapia, a gente tem que lembrar que nós somos especialistas em essência no movimento. E a partir de tudo que a gente já entendeu sobre a cirurgia de câncer de mama, às vezes, dependendo da dimensão cirúrgica ou da invasão cirúrgica, essa mulher vai apresentar limitações, tanto motoras, presença de dor ou restrição até de uma função primordial, que é a função do membro superior ipsilateral. Então, entendendo isso, a gente pode compreender que quanto mais precoce for e quanto mais presente for a fisioterapia na vida dessa mulher, melhor para a sua reabilitação e para a sua qualidade de vida. A abordagem fisioterápica ou fisioterapêutica, ela vai ser dividida em algumas fases, de modo que é importante a gente lembrar que são fases descritas didaticamente, mas essas fases se somam o tempo todo. Então, o programa de fisioterapia, ele pode ser realizado a partir do diagnóstico. Então, se a fisioterapia atua, se nós estamos falando de a fisioterapia num centro de referência, como o INCA ou como outros hospitais de referência no câncer de mama, a gente vai entender que a fisioterapia vai estar atuando desde o diagnóstico, desde o primeiro contato que a mulher tem com a doença em si. E a partir daí já é importante iniciar avaliações pré-operatórias. A fisioterapia também vai atuar durante os tratamentos na quimioterapia, radioterapia, no tempo cirúrgico, pós-cirúrgico e na hormonioterapia. Em que sentido a fisioterapia vai atuar? Minimizando os seus sintomas. Então, geralmente, associado à radioterapia, há uma retração do tecido. É importante que o fisioterapeuta esteja acompanhando essa paciente para que o mais precoce possível seja realizada uma intervenção para minimizar a formação de fibrose. Após o tratamento clínico cirúrgico, nós temos a chance de iniciar um pós-operatório imediato. Visto que essa paciente já tem contato com a fisioterapia no pré-operatório, no pós-operatório imediato fica mais fácil ela entender quais são as expectativas do seu processo de reabilitação. E, por fim, no mecanismo de paliar, nos cuidados paliativos. Se a doença teve uma intensidade muito alta ou teve uma velocidade de multiplicação ou mesmo de metástase, o que fazer por essa paciente? Como a fisioterapia pode contribuir para gerar conforto, aliviar a dor e apoiar nessa fase tão difícil da doença? Em cada uma dessas fases é necessário identificar a necessidade do paciente. Por isso eu falo, essas fases se somam, né? Exceto o pós-operatório imediato, que é um evento, mas que pode ser repetido se a mulher for submetida a outras cirurgias, é muito importante reavaliar o paciente constantemente, a fim de identificar o mais precoce possível qualquer alteração. E sempre buscando salientar que tudo que ele vai acabar aprendendo nessa primeira fase, ele tem que levar para a rotina diária dele. A conduta, então, ela tem que ser reforçada em orientações domiciliares. A paciente ela tem que sair do ambiente pré-operatório, pós-operatório, muito bem orientada. O objetivo da aula de hoje é apresentar essa atuação da fisioterapia nas fases, né, da reabilitação do câncer de mama, estabelecer uma rotina baseada no que os hospitais de referência fazem nas diversas fases do tratamento do câncer de mama,
Apresentar como a fisioterapia contribui no pré e pós-operatório. Nós vamos classificar nos primeiros pós-operatórios, mas isso depois se segue para uma reabilitação em clínica. Discutir as principais complicações que a gente já vem conhecendo, né? Principalmente a rede de fibras axilares, que é uma das complicações que traz retração para a articulação do ombro, lesões nervosas que podem comprometer a movimentação da escápula, as retrações musculares, o linfedema como uma das preocupações que nós teremos para evitar a cronicidade desse edema que pode surgir nos membros superiores, e conhecer um pouquinho das terapias associadas, que fazem parte do programa de tratamento dessas mulheres. Aqui a gente tem um protocolo estabelecido por um hospital de referência em oncologia, que ele aborda a atuação da fisioterapia. Então, a fisioterapia ela atua no pré-operatório e no pós-operatório imediato e se segue por 30 dias, seguindo-se por 6 meses, no qual essa paciente vai estar em acompanhamento hospitalar, recebendo alta e reavaliação e sendo encaminhada para o tratamento ambulatorial. No tratamento ambulatorial, o principal foco é observar a presença de dor e avaliar essa dor, acompanhar com a cinesioterapia após a radioterapia, por conta do risco de formação de fibrose, associar com a fisioterapia do modo geral para manter a integridade da articulação do ombro e do complexo da cintura escapular, e trabalhar na prevenção do linfedema, e constantemente em processo de reavaliação. Então, entender que a paciente submetida a uma cirurgia de mastectomia, ela vai estar em acompanhamento no mínimo por 1 ano, no mínimo, né? Podendo chegar de até 10 anos de observação. Então, é um tratamento longo, mas que essa fase inicial, se ela for bem direcionada e se a paciente for muito bem orientada, tem chances excelentes de evoluir muito bem. O que a fisioterapia pode fazer, então, no pré-operatório? A ideia no pré-operatório é familiarizar-se com a paciente, é ter uma empatia com o problema e já conhecer pontos iniciais desse processo de tratamento. O objetivo, então, dessa fase é estabelecer um contrato entre o fisioterapeuta e o paciente numa anamnese e no exame físico. O que esse exame físico vai procurar? Ele vai procurar reconhecer a postura, fazer uma perimetria dos membros superiores, visto que, dentro do tempo cirúrgico que nós já conhecemos, a retirada de linfonodos traz o risco do surgimento de edemas no membro superior. E essa fase é uma fase importante até para esclarecer como será a conduta cirúrgica. Mesmo que o médico já tenha estabelecido essa relação, é importante que o fisioterapeuta também o faça, porque quando essa paciente entende quais são os exercícios, quais são os movimentos que serão solicitados, fica mais fácil no pós-operatório. Orientar quanto aos cuidados iniciais com o membro superior, bem como evitar peso nessa região, evitar lesões nessa região, manter a higiene dessa região, por conta depois da repercussão que a cirurgia vai vir a apresentar. Orientar quanto à importância de exercícios respiratórios, então nessa fase considero importante já iniciar os treinos respiratórios, soluço inspiratório, expiração em tempos, expiração em tempos associada ao uso de bastão. Então, esses exercícios respiratórios simples, eles devem ser ensinados nessa fase pré-operatória, porque depois eles vão ser utilizados na pós-operatória e na sequência da reabilitação. Salientar a importância da manutenção da amplitude de movimento até os 90 graus, por conta da presença do dreno, de pontos que estarão presentes no pós-operatório, mas se ela já tem consciência do movimento, da amplitude que ela deve atingir, isso fica muito mais fácil e vai favorecer o retorno gradativo das AVDs. No pós-operatório imediato, isso já acontece no ambiente hospitalar. Vai depender, claro, sempre de como foi a cirurgia, de como essa paciente vai se restabelecer após a anestesia, após a saída da anestesia.
Como o controle hospitalar envolve esse pré-operatório de acompanhamento, o pós-operatório a paciente já saberá o que será realizado, então fica mais fácil ela participar desse momento. Esse tratamento pode ser individual, como pode ser coletivo também. O objetivo, então, desse pós-operatório imediato, que pode iniciar a partir do primeiro PO, do primeiro dia de pós-operatório, é principalmente prevenir as complicações e melhorar as sintomatologias. Sintomatologias que a gente encontra são dor e desconforto muscular. Primeiro passo, avaliação do membro superior. Então, se eu já conheci o membro superior no pré-operatório, agora eu vou reavaliá-lo para verificar suas condições. Orientar novamente quanto aos cuidados do membro superior, manter em posição de drenagem, evitar ficar sobre o membro e evitar pesos ou pegar algo com o membro ipsilateral. Manter sempre a consciência de amplitude máxima de 90 graus até a retirada dos pontos. Esse posicionamento no leito, com essa leve abdução e posição de angulação para facilitar o retorno. Promover um relaxamento cervical por conta da musculatura de cintura escapular e da tensão própria da cirurgia em si, da condição clínica. Iniciar uma cinesioterapia ativa assistida de baixa amplitude para os membros superiores, que pode também e deve ser ensinada no pré-operatório. A cinesioterapia respiratória através dos exercícios no leito, bem como os exercícios de padrão respiratório simples, inspiração em tempos, soluços inspiratórios. Tudo isso que já foi estabelecido antes, agora vai ser intensificado. E se por caso houver dor, descobrir a causa da dor e tentar tratá-lo o mais precoce possível. E finalizando esse tempo de ambiente hospitalar, estimular a deambulação precoce, sempre. No caso do câncer de mama, nós temos morbidades que vêm para interferir no processo de reabilitação. E essas morbidades, elas devem ser identificadas o mais rápido possível. Em que contexto a gente vai enxergar? A primeira morbidade que a gente vai estar sempre investigando é o linfedema. Ele pode ser identificado precocemente através da perimetria. Então, uma constante avaliação do membro afetado já dá sinais do surgimento de linfedema e bem como investir na drenagem linfática manual. A presença de fibrose no coletor linfático, que é, no caso, a retração, a formação de um cordão linfático na axila, que nós conhecemos já como a rede axilar, isso também pode ser identificado precocemente, mas se os exercícios terapêuticos já estão instituídos, fica mais fácil encontrar essas limitações e intervir sobre elas, bem como, se for passado esse tempo, elas se tornam mais aderentes, o que vai dificultar mais o processo de reabilitação. A presença de seroma, o depósito de líquido no tecido subcutâneo sem drenagem, o que dificulta ainda mais o processo, o esquema circulatório e mesmo linfático. A presença de infecção na cicatriz cirúrgica ou própria no membro superior, se o paciente não tiver cuidado com o membro superior, se ela não tiver cuidado com a higiene do membro superior, ela pode acabar gerando pequenas ulcerações, assaduras, lesões por conta da limitação da articulação, que pode gerar abertura de porta de infecção e prejudicar todo um processo de reabilitação. A linfocele, que é um agravamento do seroma, que pode trazer novamente a um processo de limitação e, por fim, perda até do segmento. E a presença de metástase, que vai ser avaliada pela análise do prontuário. A partir do momento que nós identificamos esses processos, ou nós sempre buscamos esses processos, nós conduzimos a terapia de forma mais cautelosa e de cuidado. Então, as complicações existentes são a rede de fibra axilar, que pode
limitar a articulação tanto do ombro quanto do cotovelo. Nós vamos estar sempre atentos com essas limitações. As alterações posturais em relação à retirada da mama, sendo que há alterações posturais já existentes, mas que podem ser intensificadas nesta condição clínica. A presença de retração tecidual, que é muito comum após a radioterapia. Então, nós estaremos observando e atuando o mais precoce possível, e a presença do linfedema, que pode ser avaliado através da perimetria. Então, é importante orientar a paciente das possíveis complicações e instituir medidas preventivas o mais rápido possível. Em decorrência dessas alterações, o que a fisioterapia pode fazer? Então, do ponto de vista da retração articular e das alterações posturais, nós vamos instituir a cinesioterapia precoce com seu grupo de exercícios ativo-assistidos, ativos, né? O início dos exercícios resistidos para ganho de força, porque é sabido que há uma perda de força muscular depois de um tempo cirúrgico. O início da mobilização escapular para iniciar a movimentação da cintura escapular. A liberação miofascial por conta de uma face aderida pelo tempo cirúrgico. Aí usaríamos a técnica Rolfing. Eu vou colocar um vídeo para vocês identificarem como essa técnica pode ser realizada para essa região. Alongamento de cintura escapular, os alongamentos, autoalongamento, na verdade. O relaxamento cervical através da movimentação ativa, livre, associada a padrões respiratórios. E o início da reeducação postural, através da técnica de Pilates ou mesmo de alguns movimentos ou algumas posturas do RPG. Partindo para uma terceira fase, no qual o processo de reabilitação já atingiu seu máximo, mas a paciente desenvolveu metástase e a condição clínica ficou muito desfavorável, lance mão dos cuidados paliativos, porque o objetivo agora é minimizar os sintomas e os sinais, dar apoio psicológico e espiritual, com o objetivo sempre, e do ponto de vista da fisioterapia, aliviar a dor para gerar conforto, promover conforto respiratório, promover relaxamento da musculatura, e sempre apoiar a paciente nessa fase mais terminal da doença. Considerar sempre que a fisioterapia tem o que fazer em todas as fases do tratamento do câncer. O câncer em si, ele tem prognóstico dependendo do seu tipo e do seu estadio, né? É bom a gente lembrar disso sempre. Uma clínica extremamente importante é o linfedema, visto que, lembrando que na maioria das mastectomias, há retirada do linfonodo sentinela e, por fim, às vezes, há necessidade de retirada de toda a rede de linfonodos axilares. Isso vai trazer um prejuízo imenso para a drenagem linfática desse membro superior. O linfedema, então, é uma retenção de fluidos, né, de líquido, provocada pela obstrução do sistema linfático. Quando falamos do câncer de mama, essa obstrução se dá na rede axilar, que gera retenção de líquido para todo aquele membro superior do qual essa rede respondia. Então, após a cirurgia, é retirada os linfonodos axilares e o paciente geralmente evolui com certo grau de edema, podendo ser, alguns livros dizem que 68% das pacientes que são submetidas a uma drenagem axilar apresentam algum grau de linfedema. Em outros casos, alguns pacientes dizem que só apenas 40%. O que se sabe é que um certo grau de edema acaba ficando por conta dessa incapacidade de absorver os líquidos. O edema ele ocorre nos primeiros 6 meses, a gente considera como edema agudo pela sua característica, porque a linfa ainda é fluida. A partir desse tempo, após os 6 meses, se esse edema perpetua e não é absorvido pelo tecido subcutâneo, ele pode ser considerado um linfedema ou edema crônico, porque a característica da linfa começa a modificar, ela fica mais espessa, aderindo sobre o tecido, até gerando inícios de fibrose tecidual. A
fisioterapia, quanto mais precoce ela for instituída, melhor para a prevenção do linfedema. Então, as mulheres que são submetidas a mastectomia radical com esvaziamento axilar, a fisioterapia ela deve ser considerada por alguns médicos do 3º ao 5º dia de pós-operatório. O que vai incluir na atuação da fisioterapia? A drenagem linfática manual suave e associada a exercícios ativos da articulação. Então, lembrando sempre que quanto mais precoce a mulher entender os exercícios, fica mais fácil ela realizá-los durante o pós-operatório e principalmente para a prevenção do linfedema. Os exercícios eles têm extrema relevância para auxiliar no processo de absorção da linfa. Associado à terapia do controle de linfedemas, nós temos o que chamamos de terapia complexa descongestiva, que envolve uma série de eventos que vão ajudar na prevenção do linfedema. O primeiro é o cuidado com a pele, manter a pele sempre limpa e hidratada, livre de ferimentos, né, que é importante para que não haja nenhum tipo de abertura para infecção. Ensinar a automassagem, a autodrenagem, para que a mulher sempre esteja realizando este movimento de modo a minimizar qualquer surgimento de edema. Realizar a drenagem linfática manual, seja ela, né, por pressoterapia ou da forma mais simples. Gerar um enfaixamento compressivo, orientar a mulher a realizar esse enfaixamento compressivo. E iniciar a cinesioterapia específica para drenagem linfática. E mesmo como o uso de contenção elástica, que são as faixas compressivas importantes que a mulher utilize constantemente. A avaliação do linfedema se dá, em primeiro passo, pela perimetria. A perimetria ela deve ser feita lá na avaliação do paciente, no primeiro momento, e variações a partir de 2 centímetros já podem ser consideradas edemas. Então, a partir do momento que eu tenho esse dado inicial de uma avaliação, eu constantemente tenho que estar reavaliando para identificar essas variações. Nessa imagem, nós temos 3 estágios de linfedema, então um pouco perceptível, uma variação maior, e um linfedema mais evidente, que a gente classifica como estágio 3. É importante observar essas imagens para perceber o que se trata do estágio 1, do estágio inicial do surgimento de um edema no membro. Aqui nós temos duas imagens, a imagem A e a imagem B, de uma mulher que foi submetida ao tratamento para o linfedema e observar a melhora deste quadro. Essa é uma segunda imagem, do ponto de vista até chocante pelo tamanho do volume do edema existente, mas mostra a resolução a partir de um tratamento correto, compreendendo toda a terapia descompressiva. Aqui a gente tem a sequência de enfaixamento com o objetivo de contenção e de gerar uma pressão constante no membro superior para reduzir o seu volume e bem como prevenir a formação de maiores edemas. Por fim, essa imagem mostra a senhora que foi submetida ao tratamento de linfedema das primeiras imagens e o resultado final após o tempo de tratamento de pressoterapia, com as terapias compressivas, todas associadas à fisioterapia, que teve uma melhora significativa do volume do membro superior. Então, o que mostra pra gente que quanto mais precoce for instituído, melhor são os resultados. Isso é extremamente importante considerar, porque às vezes nós observamos o volume do membro, mas devemos considerar o tempo de surgimento. Isso é extremamente